Se a sua empresa está com caixa pressionado, provavelmente você está olhando só para o lado óbvio. Cortar custo, renegociação com o fornecedor, crédito bancário. Mas e se eu te falar que existe a chance de você resolver essa situação com um crédito tributário? Meu nome é Lucas Biasini e eu sou sócio fundador da Lessa Biasini Gestão Empresarial. Então fique comigo nesse vídeo para você entender esse lado menos óbvio e como isso pode gerar resultado diretamente para o caixa da sua empresa. Então, desde já, curta o vídeo, deixa um comentário e já compartilha com quem também precisa assistir esse conteúdo. E Lucas, por que essa é uma solução válida para minha empresa e por que eu ainda não estou olhando para ela? Bom, o primeiro motivo, e é o mais comum de todos, é a falta de conhecimento. Muitos gestores, donos de organizações e até mesmo os advogados tributaristas desconhecem as oportunidades de recuperação de crédito tributário administrativo. E claro, também desconhecem todas as oportunidades que estão vigentes em nossa legislação. Um outro ponto também muito comum que nós encontramos em outras empresas é a dificuldade por conta da complexidade operacional. Muita gente acha que recuperar crédito é algo simples, que é só chegar e pedir para a Receita Federal que ela te devolve tudo aquilo que você pagou de forma indevida. E não é bem assim. Existe uma complexidade muito grande para poder fazer toda a análise do montante existente para que você possa recuperar. Não só isso, para você criar todo o lastro das obrigações acessórias. Então eu preciso conhecimento técnico e sistêmico para poder realizar a compensação da forma mais efetiva e segura possível. Porque, claro, existe a forma correta de fazer a compensação. E um outro tema que é muito comum, muita gente traz isso para nós, é o medo da fiscalização. A pessoa acredita que quando ela realiza uma restituição de um imposto que ela pagou indevidamente, quando ela retifica uma declaração que foi feita há mais de 2, 3 anos, isso vai acender um alerta na Receita Federal, vai acender um alerta lá no fisco, e vai ter uma equipe muito grande controlando somente essas retificações, e vai, a hora que você retransmite essa declaração, você transmite uma compensação, uma restituição de crédito, esse alerta cria um alvo nas suas costas, e no dia seguinte, um auditor da Receita Federal vai bater na sua porta para te fiscalizar e falar que você está errado e vai te aplicar uma multa muito grande para você pagar. E claro que tudo isso é mito, né, pessoal? Isso não existe. Então, assim, não existe esse alerta, então não existe risco de retransmitir uma declaração antiga, de restituir um crédito, de realizar uma compensação, porque tudo isso está previsto na legislação. Então não tem como esse alerta surgir e no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, um auditor bater na sua porta. Claro que você fazendo tudo da forma correta, dentro das normas, dentro da legislação vigente, utilizando o sistema da forma correta, então existe um caminho que, se você cumprir as etapas desse caminho, você não vai sofrer nada lá na frente, não vai sofrer nenhum tipo de questionamento por parte da Receita Federal. Então, resumidamente, o crédito tributário são aqueles valores que você pagou de forma indevida ou a maior para a Receita Federal. Então, basicamente, o que seria isso? Seria você não considerar certos insumos para sua base de crédito de PIS e COFINS, fazendo com que você pague mensalmente mais PIS e COFINS do que você deve. Você não excluir da sua base de cálculo do PIS e COFINS o ICMS ou o ICMS-ST também, né? Não excluir o DIFAL que é pago também da base de cálculo do PIS e COFINS. Verbas da folha de pagamento com a incidência equivocada. Então, existem várias situações que pode estar fazendo você pagar tributo de forma a maior ou de forma indevida. E é justamente aí que nós fazemos uma análise para identificar quais são essas oportunidades para poder fazer a restituição ou a compensação. E essas podem ser feitas de duas formas, né, pessoal? Da forma administrativa ou da forma judicial. O que significa o administrativo? O administrativo é a gente olhar para os últimos 60 meses, os últimos 5 anos, tudo que foi declarado, analisar item a item, vírgula por vírgula, levantar esse montante de crédito e esse montante de crédito já ser compensado eventualmente às vezes dentro do próprio mês. Você pode estar se perguntando agora, bom, Lucas, eu entendi, então eu tenho crédito que eu paguei de forma indevida ou a maior, eu posso recuperar esses valores que foram pagos dos últimos 60 meses, mas como que isso vai impactar o meu caixa? Estou com uma dificuldade de caixa, meu caixa aqui no curto prazo, ele não está fechando, eu vou ficar com uma deficiência, então como que isso vai impactar o meu caixa? Bom, é simples como isso vai impactar o seu caixa. Esse montante de dinheiro que a gente levanta, a gente vai utilizar ele para bater as guias de pagamentos dos impostos futuros. Então imagina assim, a gente levanta para você um valor de R$1 milhão e por mês você deve R$200 mil de PIS e COFINS. Então você vai ficar usando esse valor de R$1 milhão nos próximos 5 meses. Então você vai ficar sem pagar a guia de PIS e COFINS pelos próximos 5 meses. Isso vai te dar um alívio de caixa imediato, porque você vai deixar de pagar aquele imposto, porque você vai estar utilizando o valor que você já pagou de forma equivocada ou
ou a maior para a Receita Federal em períodos anteriores. Então a gente usa essa estratégia para trazer diretamente um alívio de caixa para você. Uma outra forma também de fazer isso é via restituição. Então a gente levanta esse montante, ou seja, também esses R$1 milhão, e pede a restituição para a Receita Federal. A Receita Federal vai fazer uma análise e dentro de um período pré-estipulado por ela vai te restituir esse valor na sua conta corrente. Então, de vez de você deixar de pagar os próximos 5 meses, em um período pré-estipulado pela Receita Federal, você vai receber na sua conta corrente o seu R$1 milhão. Então, basicamente, são esses os dois caminhos que a gente pode seguir para trazer um alívio de caixa imediato e real para sua empresa. Então, um exemplo prático que nós vivenciamos recentemente para uma empresa que é uma indústria de sorvetes. Nós levantamos de crédito para ela de que ela pagou de forma indevida e a maior, cerca de R$2 milhões. Os impostos, então ela pagava de imposto ali por mês cerca de R$200 mil. Então imagina que esses R$2 milhões foi o suficiente para poder abater os pagamentos futuros por quantos meses? Imagina o efeito imediato de caixa que essa empresa teve. E quem entende um pouco da sazonalidade da venda de sorvete sabe que no inverno existe uma baixa muito grande, onde muitas indústrias entram no prejuízo. Então imagina em meses que você tem uma dificuldade para entrar a receita, mas você tem que continuar pagando seus tributos, você realiza a quitação desse débito via compensação. Imagina o quanto o caixa dessa empresa ficou positivo nesse período. O quão primoroso foi o resultado para essa organização. Então esse é um exemplo simples de como o resultado é real, rápido e assertivo para as organizações. E sim, existem muitos mitos e muitas histórias acerca da recuperação de crédito. Mito esses de pessoas que falam que é muito arriscado, que não compensa mexer com a Receita Federal, que esse valor que foi pago é melhor deixar com ela, porque depois ela vai ingressar com alguma ação contra você, vai te cobrar alguma multa, ou até mesmo que para recuperar tributo você só precisa entrar com ação, porque se você não entrar com ação contra a Receita Federal, você não vai conseguir restituir esses valores de forma segura. Pessoal, claro que não, né? Então, assim, claro que tudo isso é história. A recuperação de crédito não é arriscada. Arriscado é você fazer isso sem um embasamento técnico, jurídico. Você deixar isso na mão de qualquer pessoa, isso é arriscado. Agora, se você tem uma assessoria, uma auditoria, um escritório com resultado sólido, isso não é arriscado. Isso deixa de ser arriscado e passa a ser estratégico para sua organização. E sobre a questão do ingresso de ação, isso nem sempre é verdade, porque muitas teses já foram ganhas em última instância. Então, nesses casos, a gente não precisa mais ingressar com ação, porque já existe precedente jurídico para que os créditos sejam tomados de forma segura. E esse entendimento do que é seguro e do que é arriscado economiza anos de processos judicializados. Então, para vocês entenderem todo como que nós realizamos esse trabalho. Basicamente, vocês realizam uma outorga de poderes para nós. Nós iremos realizar o download de todas as declarações que vocês fizeram nos últimos 60 meses, nos últimos 5 anos. Imputaremos todas essas declarações em nosso sistema. Irá mapear todas as declarações, fazer os cruzamentos necessários entre as informações de uma declaração e outra, e ele vai criar uma matriz de risco entre crédito que é passível de recuperação administrativa e até crédito que é passível somente de ingresso via ação judicial. Então essa matriz de risco é feita toda via sistêmica e ela é criada justamente para entregar o máximo de resultado para a sua operação. Depois de apresentado esse resultado, essa matriz para você e aprovado o processo administrativo e, caso necessário, o processo de ação judicial, nós iremos realizar todas as compensações ou restituições, conforme acordado com você. Então, basicamente, todo o processo de restituir, compensar, abater em guias de pagamentos futuros, ingressar com ação, tudo isso precisa ser autorizado. Nós não realizamos nada sem autorização. Então, pode ficar tranquilo que mesmo que nós tenhamos os poderes em mãos, nós não iremos fazer nada sem que você saiba o que nós estamos realizando para sua organização. E é justamente por isso que é imprescindível ter um parceiro especializado na execução e não só na tese. Porque a diferença entre ter crédito e usar o crédito está na execução. Recuperar crédito não é sorte, é inteligência fiscal. E no cenário atual, quem não olha para isso está literalmente rasgando dinheiro. E você, quer saber o quanto a sua empresa está deixando na mesa? Nós conseguimos fazer esse diagnóstico, sem enrolação e sem blá blá blá. Chame agora mesmo nosso time comercial para ter um atendimento personalizado. E aí, gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Se sim, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Estaremos sempre soltando conteúdos estratégicos para você melhorar a gestão da sua empresa. Ative o sininho para não perder nada e compartilhe esse vídeo com amigos e colegas que também precisam deste conteúdo. Te vejo na próxima. Até mais!